Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 23 de abril, eu, professora Eliane, estou trazendo para vocês um novo assunto. Esse nosso assunto, ele é voltado para o livro número 1, que justamente envolve somente conceitos, assuntos de química. Na nossa última aula, ao qual nós já tivemos na semana passada, o nosso assunto foi sobre luz visível. Nós vimos fonte primária, fonte secundária, os meios de propagação da luz. Nós falamos também sobre as ondas eletromagnéticas. No entanto, nós encerramos já a nossa apostila número 2 de ciências, que é voltada para a física. Então, hoje estamos no penúltimo assunto do livro 1, que é de ciências voltado para a química. O nosso assunto hoje, como você já deve ter visto aqui atrás, ele fala sobre os elementos químicos. Então, nesse assunto de hoje, você vai aprender o que é o elemento químico, quais as características de um elemento químico, o que faz ser realmente elemento químico. Então, tudo vai ser voltado para esses elementos. Ah, professor, vamos tirar toda a tabela periódica. A priori, nós vamos entender como é que funciona esse mecanismo de elementos químicos dentro da tabela, o porquê da tabela. E mais à frente, a gente vai aprender os elementos químicos, as famílias, na verdade, em forma de frases, que eu vou trazer frases musicais para nós entendermos a tabela periódica. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui os elementos químicos e eu não poderia deixar de falar sobre os elementos químicos, começando por um assunto que é muito importante dentro da química, que é a alquimia. E o que é essa tal de alquimia? Primeiramente, eu começo com vocês o seguinte: você já começou ou já tentou imaginar você transformando algum material em alguma substância? E aí? Eu tenho certeza que alguns já devem ter tido esse pensamento: o que tal eu transformar isso aqui nisso? Com certeza alguns já começaram a pensar, outros nem tanto. Então vamos lá. Essa alquimia, na verdade, ela era uma prática que acontecia já na antiguidade. Quem que praticava a alquimia? As pessoas que praticavam a alquimia, elas recebiam o nome de alquimistas. E tudo isso, como eu falei, em relação à alquimia, ela acontecia lá na antiguidade. Os povos que praticavam essa alquimia eram, na verdade, os egípcios. É lógico que tinha, além dos egípcios, tinham outras civilizações, mas quem começou de fato foram os egípcios. Então, eram pessoas sábias, que o intuito deles, dentro da alquimia, era transformar alguma coisa em outra. Um outro objetivo dentro da alquimia era transformar, descobrir o elixir da longa vida e da pedra filosofal. Que na verdade, isso aí era uma substância capaz de transformar materiais, capaz de transformar principalmente metais em ouro. Era esse o objetivo principal da alquimia. Antigamente, pessoal, se eu tivesse nascido lá naquela época, eu seria considerada como bruxa. Os alquimistas, eles eram chamados de bruxos naquela época. Não existia a química. Na verdade, já existia, só que não era conhecida como química, era conhecida como alquimia. E quem fazia essa química aí chamada de alquimia, na verdade, eram bruxos. Eles chamavam de bruxos, porque eles não aceitavam. No entanto, inclusive a própria igreja acabou queimando algumas pessoas que praticavam a alquimia, porque eles não aceitavam. Para eles, como se o alquimista tivesse, de alguma forma, denigrindo a imagem da igreja de forma geral. Era como se fosse isso. Então, foi graças à alquimia que ela deu assim, uma grande importância no desenvolvimento da química, que hoje a química é vista como ciência. Então, é graças à alquimia. Uma outra coisa também que eu posso falar para vocês dentro da alquimia foi a partir de um pesquisador, de um alquimista chamado Rene.
Então o Rene, o que foi que ele fez? Ele tinha um laboratório dele, pessoal, e aí ele fazia as pesquisas, os estudos dele, ele pegava várias substâncias para poder transformar em outras. E aí, em 1669, surge o primeiro elemento químico, chamado fósforo. Quem foi que descobriu? Foi Rene. E assim, o fósforo foi descoberto não é porque ele queria descobrir o fósforo, não, foi um acidente. Ele estava lá misturando várias substâncias com outras e querendo descobrir, até mesmo o objetivo era para descobrir outra coisa, mas aí acidentalmente ele acabou descobrindo o fósforo. Uma outra coisa também que eu tenho a falar para vocês é que essa descoberta fez com que os demais elementos químicos lá na tabela periódica fossem surgindo, né, ao longo dos tempos. Hoje, a tabela periódica ela apresenta 118 elementos. A nossa tabela atual, em pleno 2020, tem 118 elementos. No entanto, desses 118, 92 são elementos naturais, que foram extraídos da natureza. Os demais elementos, eles são considerados elementos artificiais, foram elementos criados ou desenvolvidos em laboratório. E aí, também, eu tenho agora para falar para vocês sobre o que é um elemento químico. A gente começou falando aí sobre a alquimia, e a alquimia foi ali já uma contribuição, né, por meio de Rene, contribuição da descoberta do fósforo, que foi o primeiro elemento químico que surgiu. E aí, o que é o elemento químico? O que eu posso falar para vocês, o elemento químico, na verdade, ele é um conjunto de átomos do mesmo número atômico ou número de prótons. Então, isso que é elemento químico. Eu tenho aqui 2 exemplos para mostrar para vocês como que a gente pode entender esse elemento químico. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o cloro e eu tenho aqui o N, que é o nitrogênio. O que a gente percebe aqui, olhando para essas duas simbologias, é que eu tenho um número aqui grande, né? Assim, referente, assim, quando eu estou me referindo ao 17, ele se torna um número maior. Então, esse número 36, ele está aqui na parte de cima, o 17 na parte de baixo. Essa questão de estar em cima ou embaixo não influencia em nada. Então, não importa se o número maior está em cima ou está embaixo, está do lado, não importa. O que você precisa entender de fato, o que é esse número 36 e o que é esse número 17. Então, vamos lá. O número 36, comparando com o 17, ele se torna um número maior, né, desse símbolo chamado cloro. O número maior, ele só tem um único significado dentro da química. Como eu já tinha falado na nossa videoaula de química de acho que 2 semanas atrás, que sempre o número maior, ele representa o número de massa. O número de massa, ele é representado pela letra A. Então, esse número maior, ele é chamado de A. Então, quando você vê na questão, qual o A do cloro? 36. Qual o A do carbono? 12. Qual o A do nitrogênio? 14. Qual o A do cálcio? 40. E por aí vai. Toda vez que pedir o número de massa de quaisquer elementos que tiver na tabela periódica e ele especificar o elemento, você vai olhar para aquela caixinha, aquele cubo que tem lá, aquela informação que tem lá na tabela periódica, você vai pegar de fato aquele número maior. Ele vai representar sempre o número de massa. E esse número menor, ele significa o quê? Dentro da química, esse número menor ele representa 3 significados. E esses 3 significados é o que vai caracterizar de fato ele como elemento químico. Então vamos lá. Então o número 17, ele significa 3 coisas. A primeira coisa que ele significa, o Z. O que é o Z? O Z é um número atômico, significa um número de átomos que tem lá no núcleo que forma, na verdade, esse elemento. Então, esse elemento cloro, ele tem 17 átomos, ou seja, 17 átomos formam esse elemento cloro. Outra característica, outro significado que o número 17 tem é o P.
O que é o P? O P representa o número de prótons. Como a gente viu nas aulas anteriores de química, o número de prótons sempre vai estar inserido no núcleo do átomo. O núcleo do átomo é como se fosse o código genético dele. O nosso código genético é o DNA. O do elemento químico é esse núcleo que vai constar o número de prótons. Então, o número de prótons do cloro é 17. O número de átomo, o número atômico do cloro também é 17. Outro significado que o 17 também pode mostrar para vocês. Nós temos aqui a letra E. O E na química significa elétrons. Então, esse número 17, que está aqui do cloro, ele significa o Z, que é o número atômico ou número de átomos. Significa o P, que é o número de prótons presentes no núcleo do cloro. E representa também a letra E, que significa o número de elétrons. Então, se a questão pedir qual o A do cloro, 36. Antes que eu prossiga, deixa eu esclarecer algumas coisas para vocês. Primeira coisa que eu preciso esclarecer. Aqui em casa, eu tenho muitas tabelas periódicas. Eu perdi até as contas de quantas que eu tenho. E aí, por que eu tô falando isso para vocês? É porque eu tenho tabelas periódicas antigas e as mais atuais. O que acontece? Pode acontecer de você, quando estiver fazendo alguma questão, você vê lá no cloro esse número diferente. Tem tabelas aqui que o cloro está 36. Tem tabelas aqui que o cloro está 35,5. Uma coisa eu quero deixar esclarecer. O número, esse número de massa do cloro, o básico que a gente conhece é 35,5. É isso aqui que você pode encontrar. E por que está 36? Algumas tabelas resolveram arredondar. Eu, particularmente, quando estou trabalhando esse assunto nas provas, com os alunos, nas questões, eu prefiro arredondar. Eu prefiro, de fato, trabalhar com números inteiros do que com os números decimais. Até fica mais fácil a questão da compreensão. Então, eu, particularmente, eu fiz questão de arredondar aqui para a nossa aula. Mas se ele fosse 35,5, ele continuaria sendo o A, que é o número de massa. Então, só estou esclarecendo porque você pode encontrar em outras tabelas periódicas o número de massa do cloro 35,5. Está errado? Não está errado, viu? Então, continuando aqui. Nós temos aqui o elemento nitrogênio. Ele é representado pelo N. E aí tem o 7, tem o 14. Lembrando que sempre o número maior, que aqui é o 14, ele representa quem? O A, que é o número de massa. E o número menor, que é o 7, ele representa três coisas. Representa o P, representa o Z e representa o E. Número de prótons, número atômico e o número de elétrons. Então, isso vocês nunca podem esquecer, viu? Uma outra coisa que eu também tenho que esclarecer para vocês é que esses elementos, eles apresentam também o número de nêutrons. Professor, o que é esse número de nêutrons? O número de nêutrons, na verdade, é como se você estivesse encontrando a subtração do elemento maior, do número maior, com o número menor. Ou seja, o número de nêutron, eu vou sempre pegar o número maior menos o número menor para descobrir esse número de nêutrons. Mas é só se a questão pedir. Aqui, um elemento químico, ele é caracterizado por apresentar o mesmo número de elétron e o mesmo número que é a mesma coisa de número atômico, viu? Voltando aqui para outra parte, nós temos aqui o assunto de isótopos. E o que é isótopos? Na verdade, os isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento, onde o número atômico ele vai ser o mesmo, porém o número de nêutrons vai ser diferente. Então vai ser diferenciado aí. O número atômico, no caso o número de prótons, vai ser o mesmo, mas o número de nêutrons vai ser diferente. Então vamos lá compreender o que são esses isótopos.
Então, nós temos aqui 3 elementos que são o mesmo elemento, que no caso aqui é o H. O H, na química, ele é chamado de hidrogênio. E esse hidrogênio, ele tem 3 isótopos. Esses 3 isótopos estão expressos aqui. Nós temos o primeiro isótopo, que é esse H. E aí, o que acontece? O que a gente percebe aqui nesses 3 elementos? Que é o mesmo elemento, porém, são 3 isótopos diferentes. Então, como eu disse para vocês, os isótopos de um elemento químico, na verdade, é um conjunto de átomos de um mesmo elemento, ou seja, átomos de um mesmo elemento, onde o número atômico é o mesmo, no caso, o número de prótons será o mesmo, porém, a diferença vai estar no número de nêutrons. Então, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro H. Como aqui é 1, a gente sabe que é um número menor. Ah, professora, qualquer um posso pegar aqui. Aqui qualquer um, porque a ordem não vai importar. Então, o número menor aqui, no caso, o nosso número de prótons, sempre é o número menor. Então, prótons aqui é igual a 1. Prótons aqui desse segundo elemento. Prótons aqui também é 1. E o prótons do nosso terceiro elemento, ó, prótons, 1. Pronto. Ou seja, como eu já falei para vocês, o número de prótons é o mesmo que o número atômico e é o mesmo que o número de elétrons. E esse número de prótons, ele é sempre um número menor que tiver lá na informaçãozinha do elemento químico, viu? Agora, que a gente vai tentar entender aqui a questão do número de nêutrons. Como eu falei para vocês, o número de nêutrons é sempre a subtração do número de massa, que é o maior, com o número de prótons, que é o menor. Eu fiz esse movimento aqui para que vocês entendam que eu coloquei ele aqui em cima, mas nem sempre o número de massa fica na parte de cima não, nem sempre, viu? Então vamos lá. Número de nêutrons, eu tenho aqui N, 1 menos 1, 0. Para o outro elemento, N, 2 menos 1, 1. Para o outro elemento, N, 3 menos 1, 2. Ou seja, esses 3 elementos, eles são isótopos entre eles. Ou seja, como assim, professora? Esses 3 elementos são isótopos entre eles porque eles apresentam o mesmo número de prótons, porém, o número de nêutrons é totalmente diferente. Isso aqui são elementos isótopos. Vamos aqui embaixo. Eu trouxe aqui mais 2 exemplos para que a gente consiga, de fato, tirar as dúvidas que possivelmente ficarão. Então, vamos lá. Temos aqui o Fe, né, que o Fe na química a gente chama de ferro. O ferro é um metal muito conhecido, né? E nós temos ele, para o ferro, são 2 isótopos que existem. Professora, significa que eu vou encontrar esse ferro 2 vezes na tabela? Não, você só vai encontrar um. Pode ser que você encontre esse ferro aqui, é claro que o mais atual você vai encontrar esse aqui, o ferro 5626, é o que você vai encontrar. E esse aqui foi um dos primeiros que foi descoberto e acabou gerando um outro átomo, fazendo com que ele se tornasse isótopo do outro ferro. Então, vamos lá, por que ele é isótopo? Vamos aqui, desse primeiro ferro. Quem é o número de prótons dele? É sempre o número menor. Então, prótons aqui é 26. Que esse número menor significa 3 coisas, nunca esqueça. Significa o Z, que é o número atômico, P, que é o número de prótons, e o E, que é o número de elétrons. Então, esse númerozinho aqui representa o número de prótons. E o número maior é o número de massa. Só que, por enquanto, para eu saber se o elemento é isótopo ou não, eu tenho que usar apenas o número menor, que é o número de prótons, e a subtração do maior com o menor, que é o número de nêutrons. Então, aqui, quem é o número de nêutrons dele? 54 menos 26, ó. 54 menos 26, aqui, ó, 14 tira 6 dá 8, 4 tira 2, 2. Então, o número de prótons desse aqui dá
28. Aliás, o número de nêutrons desse elemento aqui dá 28. O outro ferro, o número de prótons dele é 26, porque é o número menor. E o número de nêutrons dele aqui dá 30, né? 0, 0, 5, 2, 3, 30. Então, esses dois elementos ferro, eles são isótopos entre eles. Apresentam o mesmo número de prótons e o número de nêutron é totalmente diferente. Então, nunca esqueça. O número de nêutrons é a subtração do número maior com o número menor. O número de massa é sempre o número maior. O número de elétrons, o número de prótons ou o número atômico é sempre o número menor. Viu? Então, eu encerro aqui a nossa primeira parte, né, da nossa aula sobre elementos químicos. Vocês terão a segunda parte, que a gente vai falar sobre tabela periódica e íons, que são elementos que contêm cargas elétricas, ou positivas ou negativas. Então, até a próxima, pessoal!